Bem-vindos a mais um episódio do Pegos pelo Tráfego, nosso podcast que entrevista empreendedores, gente do mercado, gente do digital. Eu já estou aqui com a Karen Banar. Karen Banar. Karen Banar. É russo, né? É russo, há quem diga que é da Polônia, mas enfim, Karen Banar. Ô Karen, ESP4 Consultoria é uma cliente nossa que trabalha cuidando de empresas de telecom, empresas, provedores de internet, pequenos provedores de internet espalhados pelo Brasil. Exato. Quantos mil pequenos provedores de internet existem no Brasil hoje? Olha, que estão reportando para a Anatel, a gente tem aí cerca de 7 mil, quase 8 mil Uhum. provedores. Mas a gente sabe que muitos não fazem esse reporte. Então, nessa pesquisa que a gente tem mais informal, 25 mil. 25 mil. 25 mil pequenas empresas compartilhando link de internet por fibra ou por rádio Exatamente. em tudo que é canto desse Do Brasilzão, né? Brasil, conectando as famílias no Brasil afora aí, onde as grandes acabam não chegando, né? Esse mercado da telecom, assim, para mim, até o dia que eu falei com o David, era um buraco negro, assim, nunca, né, tinha parado para prestar atenção no potencial que isso tem, porque a gente está falando aqui de 25 mil empresas, se cada uma tiver 100 clientes, e é muito mais que isso, né? Não Muito. vai ter empresa com 100 pontos só. A gente está falando de milhões e milhões de residências que pagam um boleto por mês, que tem uma conta em recorrência, que tem técnico, escada, furadeira, roteador, né? Fora toda a dinâmica de cabeamento e tal. Como que esse mercado é no dia a dia dele, entre as empresas, como que elas nascem, como que cresce, como que é isso daí? Olha, nos últimos anos, né, a gente viu esse crescimento exponencial. Então, basicamente, esses menores, né, esses que estão espalhados aí no Brasil inteiro, são técnicos, basicamente técnicos, que sabiam fazer essa instalação, entendiam um pouco, né, desse universo, viu o vizinho, né, ficando rico, entre Uhum. aspas, aí com um negócio de internet. Todo mundo precisa de internet hoje, né? Então, a gente muda para uma casa, eu não quero saber se tem água ou luz. Primeiro eu vou ver se tem internet. Antes Então, de alugar, né? antes de alugar, é algo que a gente já se preocupa antes, né? Então, se chegar em casa com filho ainda e não tem internet, é algo que não dá nem para pensar. Então, eles acabam crescendo, né, dessa forma. Um técnico que entende de instalação, geralmente se associa a uma outra pessoa, que pode ser algum amigo que também entenda um pouquinho daquilo que ele ainda não tem, que é complementar, parte administrativa, financeira, mas via de regra ele acaba trazendo a esposa, né, ou alguém da família mesmo, para administrar esse Para negócio. ficar no escritório. Para ficar no escritório, atender o cliente, né, mandar boleto, cuidar das pessoas, porque aí você começa a crescer. Então ele acaba, né, nascendo de uma maneira mais informal. E como é algo que todo mundo precisa, e a gente tem também umas nuances que esses pequenos, eles acabam se diferenciando pelo atendimento. Eu conheço, então acabo trazendo. Eu dou um atendimento um pouco mais humanizado, que Uhum. conforme você cresce, você vai perdendo, obviamente, né? Você não consegue tratar, atender o telefone pela voz, você já Todo mundo saber pelo quem é. nome. Exatamente. Então, ele vai crescendo de uma maneira um pouco mais desorganizada, né? Então, ele começa a ter ali uma necessidade de gerir uma base, de continuar crescendo, né? Porque a gente tem aí, como é um mercado que tem, é um item de primeira necessidade, mas tem muita concorrência, então ele é uma briga ali de rouba-monte. Eu saio, mas eu não saí porque eu fiquei sem a internet, né? E contratei de outro. Eu Uhum. contratei de outro. Eu fui abordado por uma oferta que para mim fez mais sentido, ou por uma, né, que a gente chama de uma velocidade, ou uma qualidade mesmo do serviço que seja melhor do que eu estava oferecendo para o meu cliente. O Karen, qual que é o teu papel dentro da ESP4 hoje? Qual que é o nome da cadeira? Hoje eu sou head de growth, então Tá. eu fui contratada para ser essa pessoa de expansão lá dentro da ESP4, né? Uhum. Então, trazer mais clientes, a gente está com uma metodologia que ela abraça o provedor, entende exatamente todas as dores iniciais, a gente lida, né, trata essas dores mais latentes e depois a gente estrutura para que ele possa de fato crescer. Então, eu estou para
trazer mais clientes para a empresa, trazer mais visibilidade, mais parcerias, para que a gente consiga multiplicar essa metodologia e apoiar mais provedores de internet que estão nesse contexto que a gente comentou, né? Esse contexto de crescer mais desorganizado. Esses menorzinhos, eles são eu empresa ainda? Então, nessa fase, ou já é um negócio que já é um pouco maior? Como... Que a gente tem 2 produtos dentro da nossa consultoria. A gente tem a mentoria, que é o ideal para clientes que têm menos de 3 mil assinantes na base. Por quê? Porque a quantidade de pessoas, né, a forma como provavelmente ele está estruturado, ele não consegue absorver a demanda de uma consultoria, porque o que a gente vai fazer é plano de ação, você vai ter que mudar, você vai ter que contratar. Então, a mentoria é para esse público até 3 mil assinantes. Então, nesse contexto, às vezes eles têm 5, 7 pessoas, né, gerenciando essa companhia e muita terceirização do marketing, terceirização da contabilidade, às vezes da instalação ou do suporte, né? Então, ele acaba tendo um time muito enxuto. A gente atende algumas empresas da área indicadas pelo David na área de terceirização financeira. Como que é isso para esse cara que está lá, está atendendo, está chamando as pessoas pelo nome, de repente o financeiro dele não é mais a esposa que faz, há resistência, é fácil de convencer o cara que funciona? Como que é isso aí na prática? Olha, na prática, esse tipo de terceirização mais do financeiro, né, da gente ter esse suporte, é para clientes maiores. Então, os clientes que estão ali caminhando para 10 mil de base, ele já começa a querer optar por uma automação. Por quê? Ele vai ter que crescer equipe. E é uma resistência inicial. Então, ele acaba terceirizando por conta da automação. Esses menores, eles acabam não optando. Eles preferem eles mesmos fazer, para ter mais gerência. Eles ainda não têm essa confiança para esse tipo de informação ir para um terceiro. Eles são bem, acho que desconfiados mesmo, né? Porque eles cresceram de uma maneira muito difícil. Eles conquistaram uma base de 3 mil assinantes. Mas é normal. Eu sou dono da empresa, eu sou desconfiado. Eu levei um tempo para poder botar full para eles fazerem, né? Eu comecei devagar, eu comecei dando só a cobrança, aí depois a usina de implantes, aí depois a parte de contas a pagar. Eu levei um ano para dar tudo. Assim, soltar, com senha, né? com tudo. E o legal é que quando a gente está dentro, a gente percebe, por exemplo, que não tem como eles tirarem dinheiro da minha conta. Acho que essa é a grande desconfiança, né? Sim. Porque eles programam os pagamentos, mas quem faz o pagamento efetivo, quem dá a autorização sou eu, é a minha senha. Então, eu entro uma vez por semana, libero os pagamentos da semana, eles vão caindo dia a dia, né, no dia certo, e eu tenho paz, assim, eu não tenho que ficar mexendo. Imagina o cara lá É que, no caso da internet, se a pessoa não paga, suspende o sinal, né? Exato. E aí ele sai desesperado para pagar. Exatamente. Mas, imagina o cara ter que ligar, ter que fazer essa ponte, esse processo de receber pagamentos um a um. Essa era a minha vida. Eu ficava doido. Eu queria tudo menos ter que ligar para os outros para, né? Para fazer a cobrança. Ouvir história triste, né? Porque geralmente vem acompanhado de uma história triste. Mas tem uma questão também que esses mais regionais, até o próprio sistema de ERP, eles ainda não têm tanta clareza de em que momento a gente faz, né, o bloqueio, em que momento eu faço o cancelamento, em que momento eu vou lá na casa do cliente e retiro esse equipamento. Então, essa gestão, ela é feita de uma maneira muito, muito manual. E Mais ou menos, sem regra. Sem regra. Então, eles chegam mesmo para a gente com problemas que... qual que é o problema? Eu estou perdendo muito cliente. Tenho a sensação que estou perdendo muito cliente. Só que, na verdade, ele está sempre perdendo mais cliente do que ele imaginava que ele estava. Porque como essa gestão ainda flutua muito, a gente tem muita flutuação na base, né? Então, eu olho só para o meu sistema e o que eu tenho de entendimento, semântica mesmo, do que é um churn, às vezes não está refletindo. A maioria dos clientes que chegam para nós, ele entende que churn é quando o cliente liga e fala, olha, a concorrência veio aqui, fez uma oferta, tô indo para a concorrência, pode cancelar, quito o meu boleto, pega o equipamento. Se todo churn fosse assim, seria ótimo que a gente teria muito menos prejuízo. Mas o maior churn está nos clientes que deixam de pagar, somem com o equipamento. Porque eu não paguei, veio, né, contratei da concorrência, não vou pagar mais. Já estou com outra funcionando aqui, não pago mais.
não atendo mais o telefone, ou eu mudo de casa, né? Saio dessa casa alugada, vou para uma outra casa, levo esse equipamento comigo. Vai na mudança e fica lá no armário. Exatamente. Então, e é o maior prejuízo, né? Então, além de você não receber essa receita da própria, do serviço, né, que você tem, esse equipamento ele custa muito caro. E esse é o maior índice de churn que a gente tem dentro de um provedor. E essa informação, às vezes, ela fica flutuando no sistema e muito provedor tem dificuldade de mapear, de fato, o seu churn. Por isso que ele vem achando que ele está perdendo muito cliente e quando a gente mostra para ele a conta é muito maior do que ele imagina. Cara, no dia a dia você se envolve na operação com os clientes. Você também é alguém que orienta o cliente em consultoria para as questões do crescimento. Sim, totalmente, né? Então, quando ele chega com a dor, ele sempre chega querendo crescer, né? Então, chega com uma expectativa de crescimento. A gente olha para dentro da empresa, em todas as áreas dela, e entende o que eles já fazem e o que eles não fazem. Uhum. Depois que a gente organiza minimamente, né, para que a gente consiga absorver as demandas, não, as informações mesmo que estão do sistema, fazer essa extração, ter essa leitura, aí a gente começa a aprofundar. E para todos, a gente fala muito sobre sucesso do cliente. É inevitável, né? Então, a gente vê hoje uma briga insana no mercado de internet. Então, uma briga por preço mesmo. Então, um vende a 69, na outra semana o outro está oferecendo a 59 o serviço, aí 49. Então, eles vão baixando muito o preço, aumentando muito a velocidade. E com isso eles vão perdendo muita receita. Então, essa briga por preço para trazer mais cliente. E aí você tem um custo, obviamente, né? Vocês que trabalham com marketing sabem que o custo para trazer um cliente novo é infinitamente maior do que o custo para você manter um cliente. E acaba não tendo nenhuma área, nenhuma pessoa sequer que olhe para a base, né? Que olhe para a base de assinantes e perceba os movimentos, né, que segmente essa base, que dê prioridade para os clientes que têm o ticket maior, que estão há mais tempo. Aí esse cliente, o que acontece quando a gente começa a mapear? Ele tentou entrar em contato no WhatsApp do cara que vendeu, não conseguiu resolver o problema. Aí entra no suporte, fica rodando na URA, não consegue resolver. Vai nas redes sociais, bate na loja. Então, às vezes, o cliente fica tentando ser atendido, não consegue. Aí a concorrência está lá falando, ó, te ofereço mais por menos, vem. E, às vezes, um dos nossos clientes, eles não conseguem perceber que esse é o problema. Então, o que a gente faz? A gente olha, né, todos esses cancelamentos, entende os motivos dos cancelamentos, então, onde está a maior concentração. Clientes de B2B, né, que tem uma perda, é um cliente muito ruim, a gente perdeu um cliente de B2B, porque o ticket dele é maior, e dificilmente ele vai sair cancelando toda hora por conta de preço, ele quer que funcione, ele não está preocupado, né, em ficar toda hora ali tendo uma economia mensal. Então, quando a gente tem uma perda de cliente B2B, está te dando um alerta que você está com um problema muito crônico de suporte. É técnico o negócio. É técnico. E se você está perdendo mais cliente de B2B do que você deveria, ali está acendendo um alerta. Mas, geralmente, o que acontece? Eu estou com o meu time de vendas ali, né, pressionado para fazer a venda, estou com a minha equipe técnica pressionada para fazer os atendimentos, e geralmente a base, ela é o filho do meio, sabe? É a lição de casa, né? Cuidar de quem está dentro, né? O cara, exato. Ele para de olhar para quem já está dentro e fica fazendo uma força tremenda para trazer mais gente. O problema é que ele não para, né? Ele não para de olhar, ele nunca olha. Ele acaba achando mesmo que o cliente está ali, eu não preciso fazer mais nada. Eu só preciso mandar o boleto. E não tem nenhuma ação, né, preventiva nesse sentido. Quando vocês vão a um cliente desses, nesse tipo de situação, quanto tempo para o cara entender, reverter, qual que é o resultado que entrega? Porque acho que é legal, porque as pessoas vão ouvir a gente, vão olhar para a condição delas e elas vão falar, cara, isso está acontecendo aqui. E aí? Quanto tempo leva? Que é a pergunta que todo mundo faz para contratar consultoria. Quanto tempo eu vou ter que ficar com você? Olha, depende da criticidade, obviamente, né? Então, quando a gente entra para resolver esse problema do churn, eu preciso primeiro convencer o dono de que ele precisa olhar para essa base, né? A partir do momento que ele olha para essa base e ele começa a ter essas ações, se ele me contratou só para resolver o churn dele, ali em 6 meses, desde que ele tem essa consciência, a gente consegue entregar. Uhum. O ponto é que a maioria dos nossos clientes estão há mais de 1 ano e a gente não tem fidelidade e eles não rescindem.
Porque como eles estão sempre em expansão, sempre crescendo, então eles estão sempre precisando de um apoio. Sempre tem um problema novo. Exato, porque conforme sua base cresce, toda a sua estrutura precisa crescer e acompanhar, né? Então, eu tenho desafios novos, eu tenho áreas novas que acabam sendo criadas, e eu tenho também um rearranjo na organização, né? Por exemplo, quando eu tenho uma base de assinantes aí até 20 mil assinantes, por exemplo, eu tenho uma área de suporte que responde para a área de operações. Por quê? Eu fiz uma OS, se eu não instalei direito, vai cair direto na minha área e eu resolvo aqui, eu me resolvo aqui. Conforme a sua base cresce, a área de suporte, ela vai pro cliente, né? Sucesso do cliente. Por quê? É lá no suporte, né? A maioria dos clientes, eles acabam saindo da base por conta do suporte. Então, eu faço um rearranjo. Então, a estrutura organizacional, ela começa de um jeito, né, determinado, e depois ela vai sofrendo aí algumas alterações. E aí, essas mudanças, eles precisam de um suporte de alguém que entenda, né, do mercado de provedor de internet. Então, em um ano, eles, né, já estão melhores, já estão com uma saúde, né, tranquila para eles caminharem sozinhos? Sim, mas os nossos clientes, eles acabam ficando não cancelando. A partir de quantos pontos é um bom negócio? Quantos? Tem um número de equilíbrio? Até 10 mil é bom, ou acima de 20 mil que é bom, ou a pessoa quando começa, chega em 1.000, de 1.000 a 5 mil, é a melhor fase da vida dela, ela não sabe, porque tem isso também, né? Sim. Como que é isso daí? Olha, como que funciona, né? No início, há um investimento mais alto, que você está fibrando, né, bastante, você está fazendo bastante estrutura, investindo bastante em estrutura, e isso vai depender um pouco de como ele nasceu. Porque que acontece? A gente vê em alguns provedores, tem provedor que está com 10 mil de base, mas ele fibrou mais de 150 portas livres. Então, ele tem aí a possibilidade, né, de 150 mil clientes. Ele fez isso de estrutura, mas ele tem de equipe suficiente para 5 mil, 10 mil de base, que é o que ele tem hoje. Então, se ele fez esse investimento, né, de CAPEX tão alto, esse ponto de equilíbrio aí dele, ele vai ter que adquirir muito, né? E a gente não sabe se de fato ele vai conseguir atingir isso, ou se ele vai ter que optar usar essa rede que ele construiu como rede neutra, né? Que é quando você abre o que você já construiu de rede para um outro provedor fazer. Então você pode fazer dessa forma, para ele ter essa recuperação. Mas o que a gente fala para o nosso cliente? Que ele tem que ter essa consciência de quanto ele quer crescer. Então, se ele quer ter 30% do mercado dele, né? Esses 30%, ele vai ter que fibrar aí 60% da cidade. É o suficiente. Por quê? Ele não vai conseguir ter mais do que 30% do share do mercado dele. É um mercado muito competitivo, ele está competindo com grandes, que apesar de não ter esse atendimento tão humanizado, ela chega, né? Em mídia, ela tem muito mais poder. Então, ele vai ter que fazer o trabalho mesmo do que sobra ali do mercado. Então, se ele fizer nessa proporção, quando ele conseguir atingir 50% aí do que ele já fibrou, ele atingiu o seu ponto de equilíbrio. Então, ele começa ali a ter uma vida um pouco mais tranquila. E aí é o que a gente tem que trabalhar na conscientização. Porque ou eles querem fibrar de maneira enlouquecida, sem pensar muito nessa métrica de mercado, ou eles querem ter 100% do que foi fibrado conectado. E isso humanamente não dá para acontecer, porque você tem um mercado, a não ser que você vá para um lugar onde não tem ninguém, né, nenhuma concorrência. Só ele. E aí eu acho que no Brasil não tem mais esse espaço. Ele teria que ir para um outro. 5 mil municípios, 25 mil empresas, acho que já foi. Né? Já foi. É muito pouco, né? Então, que sobra. Tem de território, mas não é território que tenha imóveis, né? Porque a gente faz a venda para imóveis, né? Karen, quais as maiores dores do mercado? O churning, que é o cancelamento, é uma dor. O que mais? Aonde que o mercado sofre? É o preço mesmo, né? Essa competitividade que eles bateram muito no preço, então tinha ali uma margem interessante, né? Lá atrás, uns 10 anos atrás. E aí, quando eles começaram a abrir ter muitos, né? 25 mil é muita coisa, eles começaram a abrir mão de margem. E hoje sofrem pelo mesmo mal. Então,
uma briga por preço, esse rouba-monte, né? Então, eu ofereço muita banda, que é também uma utopia, não é uma realidade. Ninguém usa 1 giga de internet, se você for ver, você não precisa disso. Mas acabou sendo um apelo mesmo, né, de vendas. Eu te dou mais velocidade por menos preço. Então, eles têm muita essa dificuldade, né, de como que a gente se diferencia além do preço. Agora é a bola da vez, que está muito ligada ao churn, né? Então, muito cliente, mas o cara ali da esquina está me oferecendo por menos. E eu preciso me diferenciar. Então, o que a gente tem batido muito na consultoria é o sucesso do cliente novamente. Eu preciso entender quem é o meu cliente, eu preciso fazer diferente, e eu não posso ter essa busca, né, tão descontrolada por um novo cliente se eu não cuido de quem está na base, por conta desse custo desse cara que eu estou trazendo. Às vezes você traz 3 clientes, né, de um ticket de R$50 e perde um B2B de 200. Não faz sentido. Tiro no pé, né? Tiro no pé. E às vezes você só está olhando o volume de churn, você não está olhando a qualidade desse cliente. Um cliente que estava 4, 5 anos na base e você perde muito mais dinheiro do que imagina. E às vezes a conta ela é feita de uma maneira muito simples, você não aprofunda. Então eles vêm muito com essa é a maior dor. Eu quero crescer, eu não quero perder tanto cliente e eu não quero brigar por preço. E aí a gente volta. Então, você precisa olhar para a sua base. Você precisa cuidar melhor dela e se diferenciar no seu atendimento de fato, né? Não adianta você conhecer a maioria dos clientes que você tem, mas de fato você não faz nada com essa informação. Tem alguma história de sucesso que você possa compartilhar com a gente? Como chegou e como acabou, vamos dizer assim? Olha, recentemente, eu estou há pouquíssimo tempo lá, que eu posso trazer de sucesso do cliente. Deixa eu pensar. Eu posso trazer uma outra de sucesso do cliente, mas não da consultoria, que eu acho que é o que me motivou a estar na consultoria. Uhum. Quando eu trabalhava na Sky, então eu venho do mercado de telecom, trabalhei 6 anos na Sky, e meu último projeto era para provedor de internet. E a gente tinha ali uma briga, não sei nem se eu posso falar aqui, mas que era uma grande, quando ela entra, né, nesse mercado de provedor, ela não entra pensando em novos clientes que eu possa fazer parceria para novos clientes que esse provedor traz para a base dele. Ele está olhando para a base, obviamente, né? Porque é uma base interessante, são muitos assinantes. Só que no modelo de parceria que a gente tinha na Sky, é o Sky+, que é o streaming. É a plataforma, né, para ele oferecer a TV por assinatura no combo, para ele se diferenciar. Então, o provedor vem como, olha, eu tenho o Sky+, eu tenho um produto aqui que me deixa mais competitivo. Aquisição. Uhum. Ele não vem com isso por uma estratégia de base. E a Sky vem, olha, você tem uma base X, eu tenho interesse na sua base. Então, a gente tinha esse conflito. E aí, top-down da Sky, vocês precisam trazer mais cliente da base desses assinantes, desses clientes de provedores. E a gente batia na porta do provedor e falou assim, não quero que vocês mexam com a minha base, né? E é um problema mesmo, né? Eu tô com uma base que tá funcionando. Por que é que eu vou colocar um produto que não é meu, que se der algum problema, eu vou perder um cliente que tá há tanto tempo aqui? Era um risco. E aí eu pensei, bom, como é que eu resolvo? Né? Como é que eu faço para resolver isso? E a Sky, querendo ou não, é uma empresa, para mim, é referência de retenção de cliente mesmo, né? Um produto de TV por assinatura que está em declínio, né? A gente vê isso ano após ano, ela continuar com uma base que ainda dá lucro, né? Um lucro suficiente aí para abastecer até mais de um país. Algo de bom ela sabe fazer com isso. E eu falei, bom, essas empresas contratam consultorias. Todas elas, né? A gente tinha, né, mais de 500 provedores de internet como clientes, né, parceiros da Sky. Todas elas têm alguma consultoria, ou financeira, ou de marketing, ou, né, mais estratégica, como é o nosso caso. Eles pagam por isso. Eu falei, bom, não tem ninguém ensinando esse pessoal a reter os clientes. Tá todo mundo falando, olha, como é que você preserva o seu dinheiro, como é que você cuida da sua empresa, mas ninguém olhando para a base. Eu falei, bom, eu vou criar uma consultoria, pegar as pessoas dentro da Sky que cuida de sucesso do cliente, fazer essa fórmula e aplicar como consultoria. De graça. No entanto, vocês vão ter que usar, era essa metodologia que a gente está ensinando aqui com o meu produto durante 3 meses, porque aí eu atinjo a base e também vocês trazem o benefício, né? Eu trago o benefício para a Sky, mas também levo o benefício para essa empresa. E nesse caso a gente teve muito sucesso, porque a gente ensinou a fazer segmentação de base.
Então, esses clientes que aderiram, né, a essa consultoria free, teve um benefício que é, a partir daquele momento, eles começaram a olhar para a base de uma forma diferente. Então, aí a gente teve uma melhora nesse churn. Então, acho que é um meu case de sucesso, que a partir disso, eu falei, bom, eu posso, de fato, transformar isso num negócio agora. Da consultoria fora daqui. Fora daqui. E aí, nesse meio do caminho, apareceu a ESP4. E aí, hoje, a gente bate bastante nessa tecla. É algo que o David, né, que é o nosso CEO, ele concorda com a questão do sucesso do cliente, faz parte da metodologia que a gente tenha. Então, uniu bastante as duas forças. Mas como eu estou no começo, eu ainda não tenho um case da ESP4. Cara, o mercado como um todo, a gente, né, tem Sky, essas coisas há muito tempo. Mas o mercado vem mudando. Sim. Então, aí entra o cara do stream, aí agora tem tudo que é marca de canal tem um stream próprio, né? Já tem o Panflix da Jovem Pan. Sim, Tudo sim. vira Flix. O que vem por aí? Olha, eu acho que é muita plataforma. Isso, em falar nessa parte mais do streaming, eu acho também que vem uma consolidação muito parecida com o que a Sky fez lá atrás, no começo de TV por assinatura. Por quê? Quando a gente criou a TV por assinatura, era um empacotamento, e aí isso está numa curadoria para o nosso cliente. Passado um tempo, eles começaram a achar isso muito caro, o mercado começou a achar muito caro, eu queria pensar, eu queria escolher. Vieram as plataformas de streaming. Hoje o cliente pode escolher. Porém, é muita escolha, é muita opção. Então, você fica perdendo muito tempo ali escolhendo qual que é o conteúdo que você vai assistir ou não. Eu acho que ele vai voltar para algum momento de curadoria de novo. Né? O que a gente tinha de estudos ali dentro da Sky é ter coisas mais nichadas. Então, conteúdos um pouco mais nichados para eu facilitar a vida desses assinantes. Eu, no lugar dessas grandes, como a Sky, por exemplo, eu já teria dado um jeito de virar um hub. Então, eu tenho conta de Disney, Netflix, Prime, Max, o que mais que eu tenho lá? Paramount. Se eu pudesse assistir tudo num hub só, mesmo que eu tenha várias assinaturas, tá tudo no meu CPF, entrar em uma plataforma e eu quero assistir o jogo, independente se é Copa do Brasil, Paulista, Brasileiro, Libertadores, eu entrar tudo numa plataforma só. Deveria ser algo nesse sentido. Porém, o que a gente está vendo, e eu acho que isso a gente vai acompanhar aí ao longo dos anos, é cada vez mais as pessoas, assim como foi no movimento de internet, ver oportunidade de ter assinantes, essa receita recorrente. Então, todo mundo vai querer aí ter a sua plataforma de streaming ou de conteúdo para que as pessoas possam ganhar, né, monetizar em cima desse conteúdo. Só que a gente tem a questão dos canais que a gente, né, como a própria Samsung está fazendo, que são canais de boa qualidade, só que... Desconhecidos. Não, e de graça, na verdade não é desconhecido. Né? A própria Globo tem, é que agora eu não me recordo o nome para esses canais, mas eu vou lembrar. É canal que você assiste online, né? Então tem o Receita, tem o Viva, Viva Fast, canais Fast. Que é o Fast, o que é? São canais que você assiste de streaming também, você não paga uma assinatura por esses canais. E como que você ganha dinheiro? Através da publicidade. Então, o crescimento dessas plataformas fast, eu acho que ela vai ganhar bastante espaço. E aí, na contramão, né, o streaming pago, ele vai acabar perdendo força. Porque cada vez mais a gente tem visto, eu acho que a Samsung acabou dando revolucionando mesmo esse mercado. Porque ela traz, dentro de uma TV, que é um equipamento, ela traz o conteúdo. E conteúdo de boa qualidade. Então, a Kazé TV, por exemplo, está embarcado já diretamente na TV. Então, quem tem Samsung, o meu caso é Samsung, a gente pôde assistir as Olimpíadas, todos os jogos através da Kazé, que poderia assistir também do YouTube, mas eu assisto dentro de um canal linear na TV. Então, eu acho que vai ter esse crescimento do Fast, e aí que é muito parecido com a TV aberta, né, que ganhou através da publicidade, e algo caminhando aí para um hub, onde eu faça a concentração e traga um pouco mais de conveniência. A pirataria nesse mercado? Olha, a pirataria, desde que eu tô na Sky, que é um ponto, assim, muito sensível. Por quê? A pirataria, você acaba com um aqui, ela cresce do outro lado.
E por conta dessa concorrência, né, muito acelerada no mercado de provedores, eles começaram a querer se diferenciar e oferecer a TV pirata, né, como a TV do provedor. O que que acontece? Todo mundo sabe que quando você tem um link, né, isso carrega vírus, é uma porta de entrada que você tem. Então, se eu assisto na minha casa, os meus dados ficam vulneráveis. O que talvez os provedores, né, a maioria ainda não tenham se dado conta que os DDoS, né, esses ataques que acontecem nas redes, são por conta desses piratas mesmo, né? Então você carrega, então você está trafegando dentro da sua estrutura, dentro da sua rede inteira, a pirataria. É um mal, eu vejo que a gente precisa fazer algo em relação a isso. Quem propaga não sabe que também está sofrendo com isso, né? Então, a gente vê muito provedor com muita preocupação em relação aos ataques de rede, né? Por conta desses ataques DDoS, mas é por conta da pirataria, né? Então, é um problema, eu acho que crônico mesmo dentro do nosso país. Dentro da Sky, né? Tem ainda, né? Eu que não estou mais lá, muitas ações para inibir, mas é algo descontrolado. Você acaba com tanto aqui, já na semana seguinte já tem um monte de outras plataformas. Mercado de internet para os próximos anos, como que vocês lá na Espafor veem ele se ajustando aí? Eu acho que nos próximos anos a gente entende que vai haver mais consolidações, né? Que é os maiores, né, comprando os menores, porque é muito provedor, então a gente já não tem aonde expandir. Né? Então, vai ser uma briga mesmo por share de mercado, fatia de mercado. Vai comprar estrutura, vai comprar base de cliente, vai espetar tudo. É isso, então ele vai crescer, né? Então a gente viu esse movimento da Lares, a Aloha também fez essa compra de outros provedores, então eles começam a ter participação de mercado de maneira mais inorgânica. A própria Sky, né, começou a vender fibra também, e ela também está indo nesse movimento. A Vivo agora comprando a Desktop, que não é um provedor tão pequeno. Compraram a Desktop? Eu acho que está em fase de finalização. Vai, eu também tô triste. Lá em casa é Desktop, eu também tô triste. Vai acabar com tudo. Porque é muito boa, né? Muito boa. Não estava na bolsa, ou o movimento de abrir? Justamente para poder fazer essa movimentação. Eles fazem essa movimentação para poder ir. Então, a gente entende que deve haver mais um movimento aí grande de consolidação, porque é inevitável, né? Então, não tem um mercado, a gente não tem esse mercado tão mar azul mais. Né? O provedor que quiser, né, que se negar, por exemplo, não quero vender para uma grande, para ele crescer, ele vai ter que ir para outro país. Vou usar uma frase de um conhecido, Luiz Manzini, um mestre aí na gestão de agência de marketing, falou, não é mais um oceano azul, agora é um oceano vermelho, tá cheio de sangue. Tá cheio de sangue, é exatamente isso. Então, aqui no Brasil, a gente não tem mais, né, essa capilaridade. Então, a gente tem algumas alternativas que a gente passa para o nosso cliente, né? Então, você tem uma limitação. Você não vai achar que você vai ser o seu, né, o líder do seu mercado aqui, porque não tem força. A gente tem que entender que a gente não tem força. Segundo, você vai ter que decidir se você vai querer começar a fazer gestão de grandes números e o lucro vai sempre ser a mesma coisa, porque chega uma hora que você tem tanto cliente na base, mas você tem que investir tanta coisa para você fazer a gestão dessa base, que o lucro às vezes é o mesmo de alguns anos atrás. E se você quer, né, ter uma base de clientes tão saudável que valha mais dinheiro, né, que é o LTV que a gente fala. Então, o provedor que hoje está olhando para a sua empresa dessa maneira consciente, deixando tudo organizado. E aí eu acho que a gente, né, tem até um ponto que dentro da consultoria, a gente, né, somos parceiros por conta disso, que é o planejamento orçamentário. Eles precisam ter essa visão orçamentária para estarem prontos para a próxima etapa, para serem comprados, ou para comprar, né, dependendo do tamanho dele. Legal, Karen, a gente faz algumas perguntas repetidas e as pessoas fogem delas. Aquelas mais fogem assim, Karen hoje olhando para trás, o que a Karen faria diferente? Sem fugir. Olha, o que você diria fugir? Fugir aquela resposta assim, não, se eu tivesse feito algo diferente, eu não estaria aqui. A gente sabe disso, mas deve ter alguma coisa na história que você olha de vez em quando e fala, se eu tivesse ido por aquele outro lado, ou antecipado tal coisa. Tá, deixa eu pensar, porque eu sou bem essa pessoa mesmo. Eu acho que o meu caminho seguiu. Eu acho que se eu tivesse trabalhado um pouco esse meu jeito mais rebelde,
tivesse tomado algumas consciências um pouquinho antes, talvez eu tivesse chegado lá aonde eu quero chegar um pouquinho mais cedo, porque eu sempre fui muito rebelde, dona da razão quando a gente é mais jovem. E nessa jornada sua no Telecom aí, quem que fez diferença na tua vida? Alguém que você lembra e fala, puxa, aprendi. Eu tenho um cara que foi meu gerente no Banco do Brasil. Eu fui funcionário do banco e eu pedi conta, concursado. A pessoa fala, nossa, e é uma coisa que eu não me arrependo de ter saído. Óbvio que quando eu fiquei desempregado algumas vezes, ou com a empresa quebrada e tal, eu falava, cara, aquele seguro, aquele ticket agora ia fazer diferença. Mas a longo prazo, ter ficado lá seria uma decisão muito ruim. Mas teve um gerente lá que o cara dava corda, dava corda, dava corda, e ele virava para mim e fala, corta o cordão umbilical logo e some daqui, porque isso aqui não é lugar para você. O Martelo, Carlos Martelo, um amigo. E eu Eu sempre que eu tenho. lembro do banco, eu lembro dele. Sim, eu tenho. Eu tenho uma pessoa que é a Débora Pinto. A Débora, quando a gente se conheceu, eu entrei para ser secretária numa TV por assinatura para provedores de internet em 2014. E ela viu meu potencial. Ela conseguiu ver o meu potencial. Antes disso, eu teve uma pessoa que me indicou. Eu era do planejamento comercial, não tinha nada a ver com a minha área de formação. Uhum. E ela falou: Olha, tem uma vaga lá, eu não consigo te promover aqui, mas tem uma vaga lá, vai lá. E fui para trabalhar com o marido dela, ser secretária do marido dela. E aí a Débora que viu esse potencial, ela falou: Você tem potencial para trabalhar no marketing, trabalhar no trade marketing. E não só como analista, você tem perfil para liderança. E ela foi a pessoa que mais me deu oportunidade, de verdade. A Legal. Débora Pinto. Ficou aí para ela ouvir agora. Isso aí, Dé, obrigada. E o canal, ele surgiu para falar de marketing digital. O primeiro programa que a gente fez, a gente sentou em 4 aqui na mesa e em 1 hora a gente criou toda a estrutura digital de um cliente. A pessoa entrava, fazia uma ligação para pedir, tipo ao vivo, Uhum. e aí em 1 hora a gente dava site, rede social, anúncio rodando, Uau. logotipo, cada um fazendo uma coisa. É legal até o terceiro programa. E daí do quarto para frente você já sabe que vai dar certo, que vai acontecer em 1 hora. Quebra aquele mistério, né? Não tem como permanecer. A gente optou por entrevistar gente aqui do complexo empresarial, depois chamar gente de fora, tal. E o programa em si trouxe bastante crescimento para o grupo, porque a gente fala com muita gente, tem muito assunto na mesa e troca muita coisa. Mas é um programa de marketing digital, de tráfego pago, é a minha área de atuação. Tem alguma coisa que você gostaria de entender como funciona e que para você é um mistério ou é uma dúvida? É uma curiosidade, na verdade, porque a gente vê muita coisa de marketing digital e muita gente vende como se fosse um milagre. Um milagre, né? Você investe em tráfego e você vai ficar bilionário. E aí eu queria que você tirasse esse mito do mercado, desse mercado de marketing digital. Ele é tão fácil como as pessoas colocam, que de fato, se você virar, abandonar tudo, você vai conseguir? É para todo mundo? Vamos lá. É difícil falar que não é, porque tá cheio de menino de 16, 17 anos aí andando de Porsche. Exato. E ganhou dinheiro para comprar o Porsche no digital. Agora, ele é mais do que vender curso na internet, né? Tem muito mais coisa em volta. A minha área de atuação sempre foi a área de consultoria com tráfego pago. Então, por que eu comecei no tráfego pago? Porque eu precisava vender nas empresas onde eu estava, dando consultoria. Eu vim do banco, Uhum. fui atender gente que estava com dificuldade, que estava devendo, para arrumar a saúde financeira do negócio. E, na minha simplicidade, vamos dizer assim, eu preciso gastar menos e vender mais. Gastar menos é analisar a conta e ajustando o que dá para ajustar. E o vender mais, eu aprendi a vender de porta em porta. Quando eu virei gerente do Banco do Brasil, eu virei gerente porque eu abri 150 contas PJ de pequenos negócios na cidade de Paulínia. E aí, quando validou a carteira, eu tinha uma promessa de que quando tivesse uma carteira válida, ela seria minha. Então, vai para a rua abrir conta, que a hora que validar, você é o gerente. Fazer gestão. Isso. Então, eu sabia vender batendo de porta em porta. Eu sabia vender oferecendo. E numa das empresas por onde eu passei, o porta em porta ele não era efetivo. Porque quando eu chegava lá para oferecer o meu produto,
já havia passado do momento da pessoa comprar o produto. Eu estava falando hoje com um cara de maquininha de cartão. Ele tem uma fintech e ele quer vender maquininha de cartão. E eu ofereci para ele um serviço de fazer e-mail marketing e contato por WhatsApp com todas as empresas que foram abertas ontem. Todos os dias eu vou falar com 16, 17 mil pessoas que foram abertas no dia anterior. Concorda que a minha chance de vender a maquininha é gigante, porque o cara está chegando agora. Sim. Agora, se eu for lá no cara que já tem a maquininha, Perdi a vez. aí eu tenho que brigar para tirar que está lá, é mais difícil. Sim. Então, eu chegava no cliente para vender o meu produto, ele já tinha comprado. E aí ficou aquilo, como é que eu vou. Botei vendedor para fazer distribuição, e nos distribuidores para abrir distribuidor novo. Ok, conseguimos tracionar um pouquinho, fazer um parcelamento, alongar a dívida, né? E o maior cliente que a gente abriu nessa fase, ele comprava 35% do volume da empresa e ele parou de comprar de um dia para o outro. Meu Deus. E aí? É isso aí, meu Deus. E agora? E agora? E agora? E aí a gente voltou para o escritório, depois de fazer uma visita e descobrir que tinha perdido mesmo. E eu vendia cavalo no Facebook. Mas sem tráfego pago, sem nada. Tirava boas fotos, anunciava, criava o desejo dentro daquele mercado que eu estava inserido, e a pessoa comprava o cavalo. Eu vendia cavalo no Brasil inteiro, mas sem tráfego pago. Só boa imagem. E chegando na empresa, eu falei, vou pôr no Facebook. Não foi, não vende no Facebook. Aquele produto em especial, no Facebook não vai. Tem coisa que não vai, não tem jeito. E o dono da empresa falou, para pôr no Google? Eu falei, é fácil, porque eu já tinha experiência com a ferramenta, mas não estava pensando em usar a ferramenta no negócio. Meia hora depois começou a tocar o telefone. Esse é o poder da internet. Quando você faz o negócio e acerta, é muito rápido. Muito rápido. E aí começou a vender. E um caminhão, 2, 6, 10 caminhões por dia, e faltou, aí começa a teoria da restrição, né? Começa a aumentar uma coisa, começa a faltar outra. Aí falta matéria-prima, aí arruma matéria-prima, falta mão de obra, arruma mão de obra, falta máquina, e aí falta caminhão para entregar, e você vai arrumando aquilo. E eu comecei no digital prestando serviço de consultoria em tráfego pago, e só no Google. Se falasse de Instagram, de Facebook, eu xingava. Isso aí não serve, isso aí não funciona. Porque não tinha funcionado para você. Porque não vinha ninguém querendo comprar produto. Porque pensa comigo, a pessoa não acorda de manhã cedo, ou a nossa geração não acorda de manhã cedo, porque isso mudou agora, e fala, eu vou entrar no Instagram para comprar bloco de cimento. Não combina. A nossa geração vai ao Google pesquisar fábrica de bloco. E no Google vende. Isso mudou, tá? A geração mais nova pesquisa no TikTok. Se você não estiver anunciando no TikTok, você não vende para eles. Sim. E não pode ter cara de anúncio, porque ninguém gosta de comercial. Você gosta da novela. Do comercial ninguém gosta. Então tem que ter cara de novela. Por isso que os influenciadores ganham como ganham, porque eles fazem parecer novela, mas no fundo eles estão vendendo. É uma relação comercial. A relação que eu faço é que, na verdade, todo mundo quer ter essa vida que é passada. Que é passada. Mas é mais do que isso, porque assim, eu sento aqui no estúdio para fazer uma entrevista e eu vou vender o teu produto, e é técnica. E eu não estou mostrando vida de luxo, não estou mostrando ostentação, nem andando de Porsche. Mas eu consigo vender o teu produto desde que eu conte uma história, né? E a gente pode simular essa ideia aqui. E esse vídeo, ele tem o potencial de andar longe, que é gigantesco. Sim. Você não controla isso. O viral é incontrolável, é um tsunami. Então, quando você aprende a encaixar isso, o digital é fácil. Respondendo a sua pergunta, é fácil. A gente fez um vídeo, em novembro agora faz 1 ano. Ele vendeu R$1 milhão. Uau. Um vídeo. Mas como assim R$1 milhão, Gil? R$1 milhão é o tanto que eu já recebi de dinheiro de prestação de serviço que eu vendi para os clientes que assistiram o vídeo. E eu parei de fazer essa conta aqui tem um tempo já, porque então, tem 15 dias atrás eu fui num evento, estou conversando com o dono de uma empresa de software lá, ele falou, você é o cara do vídeo. Eu falei, que vídeo? Ele falou, esse vídeo aqui, eu já te conheço, tal. Meu Deus. E ele veio aqui, sentou na entrevista e vai virar cliente. Então, é mais uma venda. Eu tava... É toda hora, é o tempo todo assim. As pessoas
conectam com a mensagem do vídeo e depois a minha gestora, ela é nova na empresa. Outro dia ela entrou na minha sala e falou, cara, me desculpa. Eu falei, do quê? Eu falei, eu te conhecia já, mas eu não sabia que era você. Pô, esse vídeo aqui eu empurrei ele para tanta gente, eu mandei para tanta gente ver, eu assisti um monte de vezes isso aqui, e aí eu fui ver, é você, cara. Eu falei, sou eu, mas passou já, né? Já foi, faz um ano. Então, quando viraliza, é muito fácil, se você estiver preparado. Sabe o cara da internet? Uhum. Se ele não estiver preparado, ele consegue dobrar o volume dele, o tamanho dele? Não. No mínimo ele tem que cabear, certo? No mínimo ele tem no que mínimo cabear. tem que ter a oportunidade, a possibilidade, né? Ele pode ter, vamos dizer, construíram lá 20 torres na cidade dele, vai ter 400 casas novas, né, apartamentos novos, mas se a fibra dele não entrar lá dentro, ele não vai poder Não vai vender ter para essa cliente, galera. exato. No digital é a mesma coisa. Você consegue escalar, que eles falam? Consegue. É possível? É possível, é real, a molecada escala porque tem tempo e fica e faz e fuça e volta e arruma, mas você tem que preparar a estrutura para isso acontecer. Quando o meu vídeo viralizou, eu atendi um por um na unha, na mão. Meu Um por Deus. um. Eu falei com 1.200 pessoas em 3 dias. É Uau, insano. Eu insano. estava em viagem de férias, eu tive que parar a viagem. A sua família deve ter ficado bem Não, feliz. eu levei para casa da sogra, que aí ajeita. Fala, filho, você não quer ver sua mãe? Aí a gente fez mais 8 horas de estrada para chegar na casa da sogra, para ela poder ficar e eu atender as pessoas. Para aproveitar aquela onda que estava sendo criada e surfar ela. Sim, As pessoas não se preparam. Ou se preparam demais e não vão ter a onda, que é outro problema. Então, eu vou fazer um curso para ensinar a cozinhar. Ele vai ter 109 módulos com 10 aulas cada um. Eu vou ficar 8 meses gravando para depois ver por quanto vende. Ele preparou, aí descobre que vai vender por R$ 9,99. Não vai ganhar dinheiro nunca com aquilo. Então, ou prepara demais e não vai para venda, ou vai para venda e não está preparado. Se tiver preparado, o volume é boçal, porque diferente do resto, cara, não depende de gente. Posso explicar isso, é polêmico, dá uma confusão. Não depende de estoque, é, certo? certo. E um curso bem gravado, ele pode ter 10 alunos ou ele pode ter 10 milhões de alunos. O custo de gravar é o mesmo curso e é o mesmo produto que você vai vender. Você muda a oferta e vai pegando público diferente. Então, pensando dessa maneira, o que é que eu vou ter de custo variável no processo? Suporte. É o mesmo problema da galera da Sim. internet. Se você tiver um suporte estruturado, e hoje com o advento da IA, né, ficou gostoso de dar. A gente estava falando agora com um cliente um pouquinho antes de vocês chegarem, e ele criou um assistente virtual lá dentro do escritório para resolver um problema que ele está tendo. E eu falei, mas e aí, qual que é o nome desse daí? É o Manuel? Ele falou, não, é o Traíra. E ele batiza os assistentes virtuais dele e a ponto do assistente virtual receber presente de final de ano. Meu Deus. No caso dele é real, ele teve aqui contando, ele falou, cara, teve 2 assistentes nossos que ganhou Panetone no ano passado. Fica tão natural o Sim, convívio que a pessoa acha conta da mesmo vida dela, que é uma pergunta do pessoa. clima. Então, mas eu tô vendo aqui, acho que amanhã vai chover, será que vai dar certo de vir trocar a fibra? E o assistente, olha, eu tô olhando aqui, mas o clima-tempo falou que não vai chover, fica tranquila, se chover eu ligo para a senhora. Com áudio, né? E a pessoa que está do outro lado, ela não sabe distinguir mais se é ou se não é uma IA. Então, você imagina esse tipo de coisa dentro. A gente tem uma ferramenta nossa, do grupo, que faz atendimento com IA e atende provedor de internet. Isso eu nunca tinha contado para vocês. Ah, Atende interessante. provedor em suporte. Suporte. Em suporte. Legal. Com IA. Então, Ah, eu ela quero manda saber mais áudio, ela detalhes. conversa, e ela segue um roteiro lá. E ela pode fazer também a parte de cobrança de mensalidade, Tá ativar de e desativar brincadeira. sozinha por API, conecta e desconecta no sistema e ativa e desativa. Tinha esquecido dessa daí. Mas é a IA que a gente usa para o menino criar o Traíra aí. Aham. Então, com esse monte de coisa, se eu tiver 10 milhões de alunos, eu vou ter um suporte baseado em ferramenta, em IA, e eu não vou me estressar. E é escalável. Sim. Aí é um negócio que não precisa cabear, não precisa ter modem,
Não precisa de gente para instalar, não precisa de absolutamente nada. Precisa fazer a oferta bem feita e surfar a onda. Sim. E os últimos lançamentos que a gente fez, não dá para andar de Porsche, mas é só para você entender, quando você faz um lançamento tradicional, uma venda de um curso, represa, espreme todo mundo, aí abre a porteira, todo mundo quer comprar de uma vez, todo mundo fala quanto faturou. Sim. Ninguém fala quanto investiu. Você já viu alguém falar isso? É por isso que eu falo para você que a sensação que eu tenho, por isso que vende, que ninguém entra querendo comprar. As pessoas que querem aquele resultado, Então vamos sem lá. pagar o O preço. cara entra e fala assim, eu faturei o 7 em 7, múltiplos 6 Isso. dígitos. Então 7 em 7 é mais de R$ 1 milhão. 7 de 7 dígitos. Uhum. Em 7 dias, em uma semana. Sim. Tá? A gente fez um 6 em 7, que é R$ 150 mil em uma semana. Uhum. Só que detalhe, o cara que faz o 7 em 7 aqui, que fez 1 milhão no lançamento, ele colocou aqui 500 mil de tráfego, 600 mil de tráfego. É tipo uma roleta russa. O emocional aqui é abaladíssimo, porque você bota dinheiro na frente, o teu sócio chama Google e Meta. E aí você reza para dar certo. Porque se no dia que você for abrir o carrinho, cair o sinal do provedor da internet, tiver um temporal, a gente viveu isso no dia 12 agora, Sim. né? Em Sim. São Paulo. Sim. E eu ia dar uma aula no dia 12. Eu dei a aula no dia 12, mas eu tinha 5 ou 6 alunos que estavam sem luz na casa deles. Sem internet, sem luz, não podiam assistir a aula. Sim. Imagina se eu vou abrir o carrinho Neste no dia. dia que caiu a energia da maior cidade da América Latina. Caiu a energia de São Paulo. A minha venda vai ser prejudicada, porque o público de São Paulo eu não vou ter ele Sim. comigo. Então você botou os 600 mil e aí não vende. Então o especialista que a gente estava trabalhando, ele vinha de 3 lançamentos que o líquido dele no final era 60, 70 mil reais. Colocando 400, 500 em cima, Uhum. ele fazia voltar 60, 70 mil líquido, depois de imposto, depois de dividir com o sócio e tudo mais. A gente fez um lançamento de 150 mil, que parece pequenininho, mas a gente fez em uma semana com R$ 0 de investimento. Ah. Usando Então foi o dobro, 3 vezes. né? Usando automação. Tudo com automação? Tudo com automação. Então, automação para e-mail, para conversar no e-mail com a pessoa, redigindo novos e-mails em função da conversa que vem, respondendo sozinho, automação para o WhatsApp, automação para SMS, tudo na automação, usando base de dados que ele tinha de todas as vezes que ele fez lançamento para trás. E a automação é de É vocês? nossa. Excelente. A Cindy é o nome dela, a plataforma. Então, poxa, é pouco 150 mil. Olhando assim, é pouco. Agora eu pego o que a gente já fez E multiplico. multiplico, porque eu tinha uma base de 250 mil leads e eu só mandei o WhatsApp para 10 mil. Nossa, Eu não sabia se ia dar certo. foi um piloto. Eu não vou derreter, porque o WhatsApp é pago. Uhum. Então, mandar 10 mil leads de WhatsApp dá uns 3 mil reais de conta para pagar. Tudo bem. Comparado ao 500, 600 mil lá, É nada. é nada. Porque nesse segmento dele, um cliente cadastrado no lançamento, que a gente chama de um lead, custa R$ 17. Então, você imagina, 250 mil leads que ele tem, quanto ele botou de dinheiro aqui para ter essa base? Eu preciso usar essa base. Sim. Essa base aqui é de cliente comprador do curso dele. A gente conseguiu mandar para 10 mil e fez esse volume aqui. Agora eu estou preparando a Black Friday. E na Black Friday eu vou para cima dos 250 mil. Sabe quanto eu vou gastar agora? Para fazer tudo isso aqui acontecer? Nada, eu vou usar o dinheiro que eu fiz no último lançamento. O CAC é Entendeu? ele Então, eu mesmo. vou usar o dinheiro que eu já fiz numa pré-venda aí, a gente ficou 15 dias trabalhando, fez o dinheiro, Então, seu investimento foi 3 mil. 3 mil para fazer a Black Friday do cara agora e fazer mais Em de dezembro, quando a gente for conversar de novo, você vai falar, Mais com de 3 milhão mil em eu vou fazer novembro. mais de Vou milhão. fazer muito mais de milhão agora em novembro, na Black, Com 3 mil. usando aqueles 3 mil que a gente tirou do caixa, passou no cartão de crédito. Excelente. Então, Dá, então esse dá. é o mercado. Dá. Eu não acreditava que dava para mim, eu achava que dava para os outros, para mim não dava, mas eu aprendi a fazer para mim usando automação, usando fluxo de atendimento 1 a 1 com automação, porque é impossível ficar atendendo 1 a 1. Sim. Então, como eu atendi aquele monte de gente sozinho quando estourou o meu vídeo e eu consegui vender para eles no 1 a 1, eu montei um fluxo que apresenta o meu treinamento 1 a 1
só que com IA e com bot. Então é infinito, ele atende 200 ao mesmo tempo, não fica ninguém esperando. Você tá aqui agora, ele tá lá Ele tá vendendo trabalhando. lá, a gente vai chegar lá, vai ter venda. Muito O bom. mais gostoso não é isso. E aí eu vou falar para você o que que é o mais gostoso. É acordar de manhã às 5 horas para ir fazer o café, pegar o celular e falar, cara, eu ganhei milão dormindo essa noite. Isso é gostoso demais. Eu É muito imagino. gostoso. Eu desligo o barulho do meu celular, porque tem aquele barulho de caixa registradora, quando tem. Uhum. Eu desligo ele para conseguir dormir, porque senão eu acordo com o barulho do plilim, plilim. E é bem agradável, Muito né? gostoso. Tem aquele da Shopee, esse eu nunca ouvi dizer que quando vende faz Shopee. Não, Ele esse- manda um alertazinho da venda de acordo com a plataforma. Cada plataforma tem um barulho diferente. Então, é possível, é efetivo, vence a barreira do CEP, você não tem limitação física para atender. A mesma Karen pode estar atendendo 50 provedores ao mesmo tempo se ela tiver um produto estruturado. E o teu provedor pode usar para ele, pode pôr o funcionário dele assistindo, pode pôr o comercial dele assistindo, e você poderia estar resolvendo o problema de gente que você não consegue alcançar hoje, se você tiver esse produto montado para atender esse público. Ah, Gil, mas aí eu não vou dar consultoria para ele, eu perco dinheiro do outro lado. Não perde, não perde. Porque o cara entra, ele olha, ele toma conhecimento do que tem que fazer, e ele fala, eu não consigo, É não isso. vai dar, eu preciso contratar o cara. Sim, a gente pensa dessa forma também. Interessante você trazer, a gente também tem pensado bastante nisso, porque a gente tem um trabalho de ampliar essa consciência mesmo, Sim. né? E é um trabalho que às vezes o dono não tem. E se o dono não tem essa consciência, fica difícil você puxar o time, né? Porque quem está lá todos os dias é o dono. Então, ampliar essa consciência através de curso é uma Fiz uma alternativa. reunião hoje, de manhã, às 10 horas, com um grupo que tem 6 CNPJs na área de produto para laboratório, falando de um contrato de mentoria, de consultoria gigante, para fazer tudo do marketing para o grupo inteiro. Ele me encontrou no TikTok, vendo o vídeo meu, que aí é a forma que a gente aquece a audiência Sim. para vender o curso. Sim, Tá bom? tá ótimo. Dá para fazer. Dá para fazer. Se falaram para você que não dá, é mentira, dá para fazer, mas não é fácil. Não é assim, do dia para a noite. Aqui também na mesa, entrevistando um cara gigante do digital, ele fala assim, Gil, eu trabalho 16 horas por dia. Eu vendo milhões, mas eu trabalho 16 horas por dia. Não é a vida que as pessoas acham que a gente leva, de ficar na praia e o mundo... Não. Eu está dormindo e está vendendo, Trabalhar né? todo dia para vender todo dia. Aí vende mesmo. É muito legal. Tá Muito bom. Excelente. Karen, obrigado pela visita. Obrigada pelo pela papo. Eu oportunidade. acho que a gente achou uma coisa para fazer junto. Achamos A ideia mais da uma. mesa é essa. Duas. Uma é o curso, mas acho que a mais importante é a Cindy, porque eu tenho certeza que ela resolve o problema de um monte de cliente que vocês têm aí. Sim, com certeza. E vamos fazer essa parceria e Já tem o indicar. case dela, trabalhando no mercado de atendimento. Excelente. Isso vai ajudar bastante os Show? nossos clientes. Muito bom. Obrigadão, viu? Obrigada a você. Valeu. Pessoal, até o próximo. Valeu.